Continuando com a montagem de nosso projeto, hoje iremos falar sobre o cronograma, mais especificamente como montar um cronograma. Primeiramente, devemos saber que o cronograma é uma das ferramentas mais importantes do gestor. Ele é um diagrama onde são apresentadas três informações fundamentais da gestão de projetos: o que deve ser realizado, em que ordem essas coisas devem ser realizadas, e em quanto tempo cada atividade deve ser realizada. Vamos agora aprender como montar um cronograma. A tarefa mais trabalhosa do cronograma envolve a fase de sequenciamento, onde será definida a ordem da realização das atividades. Para iniciarmos, primeiramente façamos um escopo da atividade a ser montada no cronograma. Por exemplo, a montagem de uma fábrica de fraldas infantis, que tem como equipamento principal uma máquina de fralda. Para fins didáticos, toda a matéria-prima entra em um lado e sai o produto acabado de outro lado. O escopo são as atividades que são necessárias para formar a atividade principal, neste caso a produção de fraldas. As atividades do escopo vêm de uma sessão de brainstorm. Observe a tabela de precedência. Ela indica quais atividades vêm primeiro e quais vão depois, ou seja, a ordem das atividades. Começamos identificando qual de todas as atividades deva ser a primeira. Adicione o número 0 na coluna atividade precedente desta atividade. Em seguida, adicione o número desta atividade em todas as demais atividades. Agora, iniciamos a análise de precedência da seguinte forma. Marque a primeira atividade da tabela. Identifique quais das atividades abaixo vêm antes dessa atividade. No exemplo, mantendo a atividade 1 fixa, vamos compará-la com todas as outras. Pense mentalmente assim: eu armazeno as fraldas, depois embalo? Se a resposta for sim, a atividade armazenar fraldas vem antes da atividade embalar as fraldas, e deve-se colocar o número 2 na coluna atividade precedente da atividade 1. Como a resposta é não, pula-se para a próxima atividade. Primeiro eu controlo a qualidade, depois embalo as fraldas. Imaginando o controle de qualidade antes de se embalar o produto, a resposta seria sim. Então, esta atividade é precedente a embalar as fraldas. Assim, seu número irá para a coluna atividade precedente de embalar as fraldas. Continuamos até a última atividade. Ao passarmos agora para a próxima atividade, 2, manteremos a atividade 2 fixa e perguntaremos as atividades 1, 3, 4, 5 e 6. Contudo, ao começarmos pela atividade 1, e se considerarmos que a ordem normal seria primeiro embalar e depois armazenar, como a atividade 1 vem antes da atividade 2, tudo que vem antes da atividade 1 também será precedente de 2. Para entendermos melhor a precedência herdada, vejamos o seguinte exemplo. Imagine que para construir uma casinha de papelão, formada por um quadrado e um triângulo, primeiro recorte-se o quadrado, depois recorte-se o triângulo. Em seguida, cole-se o quadrado no triângulo. São três atividades distintas. Observe que para realizar a atividade 3, deve-se primeiro realizar a atividade 2 e a atividade 1 antes da atividade 2. Como sabemos que a atividade 2 vem antes da 3 e a 1 vem antes da 2, podemos deduzir que a atividade 1 tem que vir antes da 3. Isso é chamado de precedência dada. Como esse ponto é o ponto mais crucial para a montagem de cronograma, não hesite em retomar esse vídeo quantas vezes quiser. Retomemos o exemplo anterior.
Como sabemos que a atividade 1 é precedente de 2, então tudo que for precedente de 1 vai também ser de 2. Ou seja, todas as atividades de 1 descem para a atividade 2. Num projeto muito extenso, várias precedências herdadas ocorrerão e reduzirão a necessidade de avaliar várias atividades, o que reduz o tempo dessa análise. Continuamos fazendo isso para as atividades 4, 5 e 6. Agora iremos definir quantas atividades precedentes existem em cada atividade considerada. Essa quantidade definirá a ordem sequencial da atividade. A próxima etapa da criação do cronograma é a criação do diagrama de precedência. Ele irá nos ajudar a visualizar a ordem das atividades e ainda determinar se existem tarefas que possam ser realizadas em paralelo. Observe que as atividades 3 e 4 têm a mesma quantidade de atividades precedentes, indicando que essas atividades podem ser feitas em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo, não necessariamente pela mesma equipe. Por fim, montamos o cronograma. A ordem será dada pelo diagrama de precedência, e a duração está indicada na tabela de precedência.